O passeio pelo Louvre já começa pela estação do metrô. Essa daqui é a Louvre Rivoli, que faz parte da linha 1 do metrô, amarelinha e tal. E olha só, tem várias esculturas, tem pedras antigas. Olha só, tô passando por um aqui da Nefertiti, ou seja, Egito Antigo. Muito legal. Essa estação que eu falei sai nos fundos do Louvre. Se quiser descer ali bem na boca mesmo, onde tem a pirâmide, aí desce na Palais Royal, Museu do Louvre. Aí é bem no centrão mesmo. Mas daí essa estação não é bonitona que nem a que eu mostrei. O Museu do Louvre tem 72 mil metros quadrados e aproximadamente 380 mil objetos no seu acervo, que vão desde pré-história até século XXI. É o maior e mais visitado museu do mundo. Aqui, óbvio, nem sempre foi museu. Antigamente era Palácio Real e que foi construído entre os séculos 12 e 13 durante o reinado de Filipe II. Como vocês sabem, a Mona Lisa é o quadro mais famoso aqui do Louvre. Então, como fica muito lotado, eu recomendo começar o roteiro indo direto na Mona Lisa. Aí cumpre aí o principal do museu e depois tem todo o tempo livre para se organizar e ver as outras salas. A Mona Lisa é também, com certeza, o quadro mais famoso do Leonardo da Vinci. Diz que é um quadro inacabado, que ele fez de forma experimental em 1503. Até ser comprado por Francisco I na França, né, que era rei da França, em 1516. A Mona Lisa só veio para o Louvre depois da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte já estava governando e ele viu o quadro, se apaixonou e pediu para colocar nos seus aposentos, que ele não é bobo nem nada. Já teve muita pesquisa para tentar descobrir quem é, afinal, a Mona Lisa, e a teoria mais aceita, e a teoria inclusive que está aqui representada no Museu do Louvre, é que ela era Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, um comerciante de sedas, e ambos moravam em Florença, na Itália. Dentre as muitas e muitas histórias que existem envolvendo a Mona Lisa, tem uma de que foi roubada em 1911, não sei se todo mundo lembra disso, e eles só foram se dar conta aqui no museu 28 horas depois. E dentre as muitas investigações, pessoas que foram interrogadas, sabe quem foi preso, interrogado, suspeito de ter roubado a Mona Lisa? Gente, ninguém mais, ninguém menos que Pablo Picasso. Sei lá, ele queria o quê? Roubar o quadro para acabar com a concorrência? Que coisa maluca! Obviamente, Picasso não era o ladrão do quadro, era só um ex-funcionário aqui do museu, e a obra foi encontrada 2 anos depois na casa dele.
Esse era um período medieval em que as pessoas usavam muito mais castelos e fortalezas do que palácios, né? E era assim que o Louvre era naquela época. Só que daí, com a expansão urbana, foi se perdendo um pouco a necessidade que existia lá no século XII, né, dessa fortaleza, e veio em 1546 um sujeito chamado Francisco I, que decidiu converter esse castelo em palácio e residência oficial dos reis franceses. Pouco mais de um século depois, em 1682, o Luís XIV decidiu levar a corte francesa para Versalhes. Aliás, spoiler, vai ter vídeo sobre Versalhes aqui no canal, subindo nas próximas semanas. Mas voltando aqui sobre o Louvre, esse espaço então ele deixou como um acervo, né, um museu particular para abrigar a obra de arte real. Passando mais um pouco aí de tempo, chegou a Revolução Francesa e a Assembleia Nacional decretou que o Louvre deveria ser usado como um museu para abrigar as obras-primas do país. E o Louvre então foi inaugurado em 1793. Na sala 102 da ala Venon, a obra mais famosa e que precisa parar essa gigantesca atrás de mim, que é a coroação de Napoleão, que ocorreu em 1804 na Catedral de Notre Dame. E essa coroação dele nada mais foi do que um golpe, aliás, o golpe do 18 de Brumário, porque o Napoleão foi o cara que se sobressaiu, né, pelas suas muitas conquistas militares durante a Revolução Francesa, que rolou de 1789 a 1799. Que era o quê, né? A burguesia estava muito inconformada com as benesses e todos os privilégios da monarquia, e eles queriam o quê? A igualdade para todos? Que nada, eles só queriam que as benesses fossem para eles, né? Aí eles se juntaram com o povo, que o povo também estava muito puto, estava passando fome e tudo mais, e daí fizeram a revolução, guilhotinaram geral. Só que daí acabou a revolução. E em 99 a monarquia caiu, boa parte das pessoas morreram, né? E daí ficou um clima de instabilidade aqui na França. Ninguém sabia muito bem o que fazer, tinha o povo ali mais revolucionário, que queria mais reformas, mais mudanças, e a burguesia, ela não estava muito feliz com isso não, ela só queria que ela ficasse de boaça lá em cima da pirâmide e tal. E daí eles se juntaram com o Napoleão, para Napoleão assumir o poder, e foi isso que aconteceu. Então assim, eles lutaram para acabar com a monarquia, só que daí eles botaram Napoleão no poder e começou o Império Francês. O Louvre é muito, 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 muito gigantesco. Não tem, nem sonhem com a possibilidade de conseguir conhecer todo o museu num dia só, porque não tem, é impossível. Aqui são 5 andares, só que só 4, basicamente, que tem exposições, que é o térreo, o primeiro, o segundo e o primeiro subsolo. E ainda tem o segundo subsolo com algumas coisas tipo café e enfim. E daí é dividido em 3 setores também, que é o setor Sul, o setor Richelieu e o Denon. A Mona Lisa, por exemplo, fica no setor Denon, no primeiro andar. Então a minha sugestão é dar uma boa olhada no site do museu antes, ver quais são as principais obras que tem aqui e o que quer conhecer. E daí faz uma listinha, indica em cada sala, em cada andar, em qual setor que tá. E daí quando vem aqui, tu já vai direto no que tu quer conhecer. Ou então divide por temática. Hoje eu quero ver só Renascimento italiano. Eu quero ver só mobiliário, como esse setor aqui onde eu tô. Ou hoje eu quero ver só Egito Antigo, Grécia Antiga, enfim, arte francesa. Ou faz assim, hoje eu vou ver só o primeiro andar. Hoje eu vou ver só o segundo andar, hoje eu vou ver só o setor Sul ou só o setor Denon, porque assim, tem que dividir, e se quiser ver tudo, zerar o museu, olha, vem, sei lá, umas 3, 4 vezes para Paris. Quem lembra
lembra do Código de Hammurabi que a gente estudava no colégio? Gente, tá aqui atrás. Essa pedra gigantesca é o primeiro código de leis da história. Foi feito na Mesopotâmia, quando Hammurabi governava, em 1750 a.C. São 281 leis que estão aqui. Na maior parte das vezes a pena é a morte, ou mutilação, ou alguma coisa do tipo. Se baseava na lei do talião, que é o famoso olho por olho, dente por dente. O ingresso para o Louvre atualmente em 2022 custa 17 euros e eu recomendo bastante fazer a compra antecipada, assim tu garante teu horário de entrada e a fila de quem já tem o ingresso anda muito mais rápida do que a de quem vai comprar na hora. E aqui na descrição do vídeo tem o link para comprar. Saindo do Louvre em direção a Champs-Élysées, vai chegar aqui, ó, no Jardim das Tulherias, que é super bonito, tem várias esculturas e é aqui que tem aquelas cadeirinhas verdes super tradicionais que se vê em filme, em série que mostra Paris. Pois é, ó, o povo fica sentado ao redor da fonte. O Jardim das Tulherias foi construído em 1564, em estilo italiano, por ordem de Catarina de Médicis, que era uma italiana que se tornou rainha da França por ter se casado com o então rei Henrique II. O objetivo era decorar o entorno do Palácio das Tulherias, onde ela passava os seus tempos livres. Afinal, o Louvre não é grande o suficiente para ela passar os tempos livres dela, precisava de outro palácio, com mais jardins. Um século depois, em 1664, André Le Nôtre, que era um famoso paisagista do Luís XIV e que foi o criador dos jardins do Palácio de Versalhes, transformou aqui do estilo italiano para estilo francês. Já o Palácio das Tulherias não existe mais, ou seja, nem procure porque não vai encontrar. Ele foi destruído e incendiado durante a Comuna de Paris em 1871. A Comuna de Paris, ela foi uma revolta popular, né, explicando assim muito brevemente, contra a crise socioeconômica que estava rolando na época e também contra o poder imperial. Do Jardim das Tulherias e antes de começar a caminhar pela Champs-Élysées, ó, que tá nesse cantinho aqui, a gente passa pela Praça da Concórdia, que foi criada em 1772, mas ficou mais famosa por ter sido os locais de execução durante a Revolução Francesa. Foi aqui que o Luís XVI e a Maria Antonieta, por exemplo, ó, foram guilhotinados. No centro da praça tem esse obelisco egípcio de 3.300 anos, foi colocado aqui em 1833 e foi um presente do vice-rei do Egito, à época, a França, né, em reconhecimento pelo trabalho do francês Champollion, que foi o primeiro tradutor dos hieróglifos. Curiosidade de cultura pop, como vocês sabem, muito comum aqui dos vídeos do Arruma Essa Mala, é numa das fontes aqui da Praça da Concórdia que a personagem da Anne Hathaway, em Diabo Veste Prada, atira o celular no final do filme, quando ela tá com a Miranda aqui em Paris trabalhando, mas ela não aguenta mais e decide se demitir. Paris muito provavelmente vai envolver, nem que seja assim, uma passeada
passadinha rápida, quem sabe, pela Champs-Élysées, que é a mais prestigiada avenida da cidade. Tem quase 2 quilômetros de extensão. Vai da Praça da Concórdia até o Arco do Triunfo. Quem começa o passeio pela Praça da Concórdia, a primeira metade é mais de parques e praças, nada dessa imagem tradicional que a gente tem da Champs-Élysées, de muitas lojas e restaurantes e tudo mais. Essa parte sim, que é onde eu tô agora, é mais próximo do Arco do Triunfo. Aqui sim tem muita loja, e não é qualquer loja não, é tipo Lacoste, Lancôme, Rolex, é umas coisas muito chiques, Dior, enfim. Uma dica de museu gratuito em Paris. Quem assistiu ao vlog da semana passada sabe que o Museu de Arte Moderna dá para acessar gratuitamente a mostra permanente. E aqui atrás de mim está o Petit Palais, que é um museu de belas artes, e o funcionamento é exatamente o mesmo. O acervo permanente do museu a gente pode acessar sem pagar nada, só que rolam mostras temporárias ali também, e daí se cobra ingresso, o valor é variável conforme a mostra em questão. Aí caso tu pretenda ver uma dessas exposições temporárias, vai que tu fique sabendo que tem um artista que tu goste muito, que vai expor aqui, aí entra lá no site, confere, porque o calendário muda todo mês praticamente. Por si só ele já é lindíssimo, e ele foi construído para a Exposição Universal de Paris de 1900, para formar um conjunto arquitetônico. Aqui o Petit Palais, do outro lado da rua tem o Grand Palais, e aqui no fim da rua é a Ponte Alexandre III, que a gente vai ir ainda nesse vídeo, na sequência, depois de visitar o museu. Agora a gente está na belíssima Ponte Alexandre III, que, como eu falei, ali no Petit Palais, foi tudo construído aqui nessa área para a Exposição Universal de 1900. E esse nome é uma homenagem ao czar Alexandre III, que foi quem concluiu a Aliança Franco-Russa em 1892. Inclusive, a pedra fundamental da ponte foi colocada pelo seu filho, o czar Nicolau II, 4 anos mais tarde, ou seja, 1896. E como as relações políticas são tudo nessa vida, não é mesmo? Lá em São Petersburgo existe a Ponte da Trindade, que também foi concebida para comemorar, festejar essa aliança franco-russa. E sabe quem construiu essa ponte lá na Rússia? Gustav Eiffel, o cara da Torre Eiffel. Gente, é de noite já em Paris, sim, apesar da claridade, afinal, como já falei nos outros vídeos, é primavera, pôr do sol aqui é só depois de 9h30 da noite. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tem mais vídeo ainda para subir sobre Paris, e a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo, tchau!